meus 5 minutos com Bill Gates seria o seguinte. Eu ia falar para ele o seguinte: olha, Bill Gates, por mais injusto, desonesto que o capitalismo possa tornar o ser humano, ele até hoje é a engrenagem, a ferramenta que mais fez com que este ser humano produzisse. Nunca, em momento nenhum da história, uma grande parcela da população trabalha o dia inteiro, quase. Não estou falando que a forma como o capitalismo faz isso é justa, é certo ou errado. Não estou falando isso. Estou falando que o capitalismo é uma excelente engrenagem para fazer o ser humano trabalhar. Dessa forma, a questão é por quê? Por que o capitalismo tem que os outros não têm? O próprio nome já fala, capitalismo, né? O ismo do capital, ou seja, ele tem um objeto de dinheiro que, ele tem um objeto de desejo que tornou-se, ele tem como objetivo um objeto de desejo que tornou-se uma panaceia no mundo, que é o quê? Dinheiro. Então o capitalismo utiliza do dinheiro como objeto final da sua produtividade, não é isso? Trabalhamos para ganhar dinheiro. Tudo bem, alguns trabalham por caridade, por filantropia, por outras coisas, mas de uma forma geral a sociedade trabalha para ganhar dinheiro, não é isso? Então, partindo disso eu ia falar, bom, então ótimo. Que tal então, Bill Gates, a gente produzir um reality show que produza o super-homem? O super-homem baseado num ser humano totalmente sustentável, equilibrado, que na maioria das vezes em que ele tem que tomar decisões na vida, ele vai tomar decisões positivas, na grande maioria inclusive. Vai ser um cara naturalmente feliz, vai ser um cara que vai ter sempre a oferecer e muito pouco a demandar. Um ser humano, ou seja, um ser social capaz de ser autossustentável, independente, autônomo e ter a capacidade de amar o outro, não amar no sentido poético, lúdico, amar no sentido todos os adjetivos que entram nesse pacote do que é o amor, como respeito, compaixão e por aí vai. Essas palavras que a gente já sabe, né? Então, ou seja, como? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um reality show em que as provas, toda a dinâmica, force aquele ser humano a ser uma melhor pessoa. Force ele a ser realmente honesto, force ele a ser realmente independente, force ele a ser resiliente, force ele a exercitar, por exemplo, a capacidade de sublimação, né? Acredito que a sublimação seja um dos atributos desse super-homem, porque você quer algo e está se frustrando, repetindo, não está dando conta, e não está dando conta de mudar o seu método de adquirir aquele algo. O que acontece? Você fica mal, você fica com baixa estima. Se você tiver uma boa capacidade de sublimação, você consegue falar, opa, eu estou dedicando esse tanto de energia aqui a um mesmo objeto que tá difícil de alcançar demais, eu estou sofrendo demais por isso, estou colocando muita perspectiva nisso. Tenta canalizar a sua vontade para outro objeto. O cérebro, ele vai ficar feliz do mesmo jeito. A sensação de felicidade, a gente já sabe, às vezes é uma pura reação química. Sim, é uma reação química que é engatilhada por uma situação no real, né? Puxa vida, ganhei o campeonato de pôquer, ganhei milhões de dólares. O real fez com que desencadeasse a reação química no meu cérebro, que liberasse aquelas substâncias, as endorfinas, não sei o que, as inas da vida, adrenalina, que faz a gente ter a sensação de felicidade. Portanto, esse reality show se basearia no quê? Nas provas em que o candidato, né, o player, ele tivesse que se virar, que o objetivo final seria esse. Você comprovar que você é bom naquilo. No final das contas, todas as provas feitas por esses reality shows é isso. O cara tem que comprovar que daquele grupo ele é o melhor naquilo o quê? Naquilo exigido pela prova. Um exemplo de prova seria, por exemplo, o participante que meditasse por mais tempo. O Big Brother não faz o participante que fica sem dormir mais tempo? Fizesse o que ficasse de jejum mais tempo, meditasse mais tempo. Provas que induzisse a uma real virtude do ser humano. E por isso que eu falo, olha pra você ver,
o capitalismo, como comunismo, era uma engrenagem maravilhosa. Nós é que fazemos ela ficar feia. Olha o rio. Nós é que colorimos esse rio de marrom. Ele não era assim. Nós usamos o capitalismo de forma que não prevêssemos, ou prevíamos sim, hoje já podemos prever esse resultado e ainda assim não fazer nada, porque o lucro ainda vai estar acima do que a preservação desse rio. Então é nós que fazemos o capitalismo uma coisa feia, uma coisa desonesta, uma coisa injusta, uma coisa que promove mais desequilíbrio social do que equilíbrio. Então é pegar o capitalismo e colocar ele como uma engrenagem de um sistema que promova um ser humano melhor. Ainda assim teremos o dinheiro como objeto. Sim, mas a caminhada para atingir esse dinheiro foi ao menos bastante educativa. E quando eu falo provas que realmente testem o ser humano nessas virtudes. Isso através da ideia, consegue-se ter espaço para realmente promover, não produzir, a palavra produzir é muito errada, mas promover um ser humano em que realmente teríamos uma sociedade utópica no sentido de felicidade, bem-estar, conviver. Os seres humanos não precisariam passar os seus dias tendo medo da sobrevivência, né? Então hoje nós temos uma sociedade ansiosa que prefere tomar um remédio do que tomar uma medida, uma postura, uma mudança de comportamento. Não só o remédio, drogas em geral, chocolate, açúcar, café, maconha, cocaína, heroína, crack. Cada um tem a sua droga. Umas são legais, outras são ilegais. Mas por que não ensinar, então, esse ser humano a saber lidar com isso? E assim ele não vai alimentar a indústria farmacêutica, alimentícia. Ele vai transformá-la, porque também não é que as grandes indústrias são as únicas culpadas. Elas são culpadas, são, mas nós somos os principais culpados, porque elas fazem aquilo tudo para suprir uma demanda que é nossa. O cara não desmata a Amazônia e pega a madeira e enfia no bolso dele. Ele vai transformar aquela madeira em dinheiro, mas aquela madeira, o produto final vai ser a minha cadeira, o meu guarda-roupa, a sua cama. Então existe uma demanda nossa de destruição de todo o redor. Vamos ser menos hipócritas, ou seja, aí ó, um dos objetivos desse reality show, produzir vencedores, jogadores menos hipócritas.